Olá! O Momento Brasil esteve no Congresso Nacional em Brasília. Acompanhe a entrevista do deputado federal Evandro Gussi. Em seu primeiro mandato, o deputado fala sobre o fato de ser católico dentro da política. E ele começa mencionando São Francisco de Assis. Acompanhe. Nós deveríamos olhar a água, que apesar da coisa mais importante que existe no mundo, ela sempre vai buscando os lugares mais baixos. E essa lição eu também tenho procurado trazer para cá, agindo e tentando ouvir de todos, conversando com humildade. Então, responsabilidade e humildade tem resumido esses meses aqui na Câmara dos Deputados. Deputado Evandro, é difícil ser católico aqui dentro? Olha, eu acho que é difícil ser católico em todas as áreas da nossa vida. Nosso Senhor explica que aquele que quer buscar o reino dos céus precisa entrar por uma porta estreita. Porta estreita é aquela que necessariamente é a mais difícil de ser enfrentada, de ser vivida. Então, em todos os lugares isso é difícil. Não acho que aqui traga, digamos assim, maiores dificuldades para isso. Potencialmente traga uma maior exigência para a minha vida cristã, mas devo viver aqui da mesma maneira como qualquer cristão, qualquer católico viva na sua vida, na sua atividade, no seu trabalho, na sua família. Isso não muda nada. Deputado, sabe o que eu acho interessante? Muitas pessoas também nos procuram, comentam, perguntam e dizem muito que os católicos, aqueles que são realmente envolvidos com a fé, com o trabalho pastoral, não devem se envolver na política, por causa de todos os problemas que a política envolve no dia a dia. Pelo jeito, o senhor pensa o contrário. Eu e todos os papas, especialmente a partir do Papa Paulo VI, deixaram muito claro que a participação na política, a atuação política, é uma das formas mais sublimes de exercício do amor, do exercício da caridade. Porque eu deixo de pensar em mim para pensar no outro, para pensar no bem comum. E o Papa Francisco, em uma audiência pública recente com os colégios jesuítas, realmente foi perguntado sobre isso. Um professor lhe pergunta: o que nós, leigos católicos, deveríamos fazer, santidade? E ele responde: envolver-se na política é uma obrigação para o cristão. Se nós dizemos que a política está suja, mas está suja por quê? Pergunta o Santo Padre. Talvez porque nós não entramos nela e não entramos especialmente com o espírito evangélico. O mandado da igreja é justamente esse, que os leigos, comportando-se como cidadãos, devem sim participar da vida política. Não todos necessariamente se candidatando, alguns sim, mas outros não, trabalhando, contribuindo, pensando e procurando saber onde podem se doar da maior maneira possível, renunciando a si mesmo, abraçando a sua cruz, também no campo da política. E olha, deputado, que ultimamente ser deputado católico aqui, cristão nessa Câmara dos Deputados, não tem sido muito fácil. Porque a família tem sido atacada constantemente. E nós vimos aí o Estatuto da Família recém-aprovado aqui, o quanto difícil que foi por algumas alas, por algumas classes, para que ele fosse aprovado. Porque eles acham que a família, vou dizer dessa maneira, está fora de moda. E não é bem por aí, não é? Olha, é interessante, nós tivemos dificuldade sim, alguns partidos e deputados tentaram fazer obstrução, mas quando fomos votar, a enorme maioria da comissão aprovou o projeto de lei que regulamenta a família, o chamado Estatuto da Família. Por quê? Porque se nós formos ver a sociedade, e você que nos assiste pode confirmar isso, a maioria das pessoas sabe e reconhece o valor da família. Sabe o quanto ela é importante para a criação dos filhos, realmente para uma formação integral. E no fundo, apesar de todos esses ataques que a família tem sofrido, nós temos avançado muito aqui na Câmara dos Deputados, mostrando o que a família é naturalmente. Quem distinguiu, separou o homem da mulher, não fui nem eu, nem você que está em casa, e tampouco foi o Papa. É natural distinguir um homem de uma mulher, perceber que eles são complementares e que dessa complementariedade nascem os filhos e nessa complementariedade os filhos devem ser formados. No fundo, o que a Câmara reconheceu no Estatuto da Família é algo que a própria natureza e especialmente algo que está na Constituição brasileira. A Constituição brasileira diz que a família é formada por homem e mulher e seus filhos, ou então, nos casos em que eu tenho uma viuvez, ou até naqueles casos trágicos que são o do divórcio,
eu tenho uma família também, com o seu pai e seus filhos, a sua mãe e os seus filhos. Isso é o que a natureza diz, a Constituição confirma e o Estatuto da Família está pretendendo regulamentar. Outro assunto importante também que vem sendo tocado aqui é a questão do aborto, deputado Evandro. Pois é, nós conseguimos a maior vitória em defesa da vida dos últimos 45 anos. Desde a década de 70, nós só tínhamos tido derrotas em relação à defesa da vida. A cultura da morte vinha avançando numa velocidade muito grande no Brasil. Mas durante o nosso trabalho na CCJ, como relator do projeto 5069, nós tivemos a aprovação desse projeto, que quer tornar crime o quê? Aquele que induz, que instiga a mulher a fazer o aborto. Imagine aquela moça, aquela jovem que está ali fragilizada por uma gravidez que acontece fora do casamento, fora de um ambiente estável, e você pensar em alguém que fica ali induzindo-a, instigando-a a abortar. Ou aquelas pessoas que inclusive têm vendido pela internet, anunciado produtos, meios, procedimentos abortivos. Ou seja, o projeto de lei 5069 quer tornar crime isso daí. E por quê? Porque são condutas ainda mais graves do que aquela mulher que se encontra fragilizada. E essas coisas precisam ser banidas do Brasil e conseguimos uma vitória extremamente significativa, com uma ampla margem de votos, mostrando mais uma vez que aqui na Câmara se repetiu o que está acontecendo, o que acontece na própria sociedade brasileira. Sociedade brasileira que é contrária ao aborto, que é a favor da família, e isso se refletindo aqui, acho algo importantíssimo. O que me chama a atenção também nessa questão do aborto, nesse projeto que o senhor vem comentando, deputado Evandro, é a consciência do médico. A consciência do médico. Quem me escuta agora pode ficar meio... O que ele quer dizer com consciência do médico? Mas eu sei que o senhor vai me explicar melhor sobre isso. A consciência é aquela parte da nossa razão em que estão, assim, aquelas coisas mais importantes para nós. Os nossos maiores valores, aquilo que nós acreditamos, aquilo em que nós não acreditamos. Então, dentro do projeto, nós quisemos assim regulamentar e deixar claro que nenhum profissional de saúde pode ser obrigado a agir contrário à sua consciência. Na verdade, a própria Constituição brasileira, no artigo 5º, inciso 6, diz que ninguém pode ser obrigado a agir contrário à sua consciência. Nenhum professor, por exemplo, pode ser obrigado a ensinar algo que seja contrário às suas convicções mais profundas. Nenhum médico pode ser obrigado a agir assim, nenhum jornalista pode ser obrigado a agir assim. E o que nós quisemos deixar claro no projeto é que nós acreditamos nisso. Acreditamos que um Estado livre, que um Estado plural, é aquele que não obriga as pessoas a agirem de modo contrário às suas consciências. É interessante, deputado. Um mandato, eu vejo que o senhor está muito preocupado com os valores da família, com os valores da vida, de acordo com que o cristão deve agir mesmo sendo uma área difícil, num momento que o país não vai, vou dizer dessa maneira também, muito bem, mas a luta tem que ser eficaz e constante aqui no Congresso. Sem dúvida. A nossa Constituição tem um texto muito bonito que talvez as pessoas que estão nos assistindo não saibam. A Constituição diz que a família é base da sociedade. Por quê? Ela sustenta a sociedade. Eu só tenho uma sociedade de verdade quando ela é sustentada pelas famílias. Por isso, proteger a família não é só proteger não é só proteger um conceito católico, um conceito religioso, que é sim também muito importante. Proteger a família é proteger a própria sociedade brasileira. Por isso essa será uma luta que sempre valerá a pena ser travada. Só mais uma palavra do senhor, nós não combinamos isso, mas eu queria uma palavra, o senhor é tão ligado ao Partido Verde, a nossa Amazônia, o nosso Brasil tão querido, as nossas matas. Nós temos que ficar de olho nisso. O Papa Francisco, na sua última encíclica, falou sobre o cuidado que nós devemos ter com a casa comum, o cuidado que nós devemos ter com o nosso planeta Terra. O Papa Francisco passou meses na elaboração de sua nova encíclica sobre a criação e respeito ao meio ambiente. Em março, durante uma audiência com os superiores da Ordem Franciscana, o Papa expressou quanto este tema diz respeito a ele e pediu-lhes conselhos. O próprio Papa levantou a questão do meio ambiente. Ele falou sobre sua profunda preocupação com as necessidades da Igreja para encontrar o caminho utilizando o melhor da ciência, mas também com a melhor boa vontade de toda a humanidade, para reunir um consenso sobre como responder à crise ecológica.
Para ajudá-lo a refletir sobre essa questão, os líderes franciscanos deram-lhe uma cópia de seus textos franciscanos de ecologia. Neles, eles citam várias iniciativas dentro deste campo, que a Ordem tem promovido ao lado de pessoas de outras religiões. Eu estava na região amazônica em fevereiro. Estive lá 3 vezes no ano passado e cada vez que eu vou, vejo um desmatamento maior. Eu estava também no leste do Congo, onde há um conflito sobre recursos minerais e o impacto que isso tem sobre o clima social. Mas o ministro-geral franciscano disse que acredita que o mundo vai ter que esperar para ler a encíclica. Fontes do Vaticano apontam para o início de 2015. Tenham em mente que o Papa e a Igreja, em outubro, têm um sínodo sobre a vida familiar. Haverá também um pré-sínodo. Assim, o Papa vai estar muito ocupado se preparando para isso. Então, algum tempo depois de outubro, talvez novembro, ele pode esperar até o início do ano que vem. Padre Michael Perry destacou que cuidar do meio ambiente é um problema de todas as pessoas. Crentes e não crentes devem trabalhar. O Papa também se voltou para outras figuras, como Evan Cowther, bispo do Xingu, uma diocese na Amazônia muito afetada pelo desmatamento. Mais do que uma questão partidária, a salvaguarda do meio ambiente, que é o modo como a doutrina social da Igreja trata esse tema, é uma coisa fundamental. Isso nos leva, voltando inclusive ao compêndio da doutrina social da Igreja diz isso, que nós temos que tratar o meio ambiente como casa, ou seja, da mesma maneira que somos convidados, da mesma maneira como nós reconhecemos que todos os bens que nos cercam, tudo aquilo que temos, inclusive os bens naturais, são presentes que nós recebemos, presentes em relação aos quais nós não fizemos nada por merecer, é necessário dizer isso. Nós devemos ser bons administradores, ou seja, gerir, utilizar todos os bens. Nós podemos e devemos utilizar os bens, mas utilizá-los com parcimônia, utilizá-los com prudência. Isso o Papa Francisco trouxe na Laudato Si e, no fundo, já é uma doutrina que, se nós observamos, está aí em toda a doutrina social da Igreja. Deputado, uma palavra final do senhor. Fique à vontade para falar com o nosso público do Brasil, da Rede Século XXI, sobre o que o senhor desempenha, o trabalho que o senhor realiza a favor da família, a favor da vida e outros valores que são tão importantes para a Igreja. Eu acho que eu quero agradecer à TV Século XXI por essa oportunidade, e a coisa mais importante é que quando nós estamos falando de família, falando de vida, falando de liberdade, nós não estamos fazendo algo que é bom só para um público cristão, só para o público católico. Isso é bom para toda a sociedade. Por quê? Porque a sociedade só existe quando nós temos uma família que lhe dá base. Ao lado disso, a sociedade só se desenvolve quando a vida é preservada. E, por fim, uma sociedade verdadeira é aquela que está baseada na liberdade. Por isso, eu fico muito honrado, agradecido pelos votos que recebi de milhares de paulistas, mas aqui trabalho não só para eles, mas para todo o Brasil, buscando me comprometer e, na prática, agir de acordo com os valores que fundamentam a minha vida. Desejamos ao deputado Evandro Gussi um bom trabalho sempre em defesa da vida. O Momento Brasil está terminando. Assista novamente a este e outros programas da Rede Século XXI no nosso portal www.rs21.com.br. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau.